Bonjour monsieur, pour la prochaine vidéo, vous avez envie de faire quoi? Vous habitez où? Qu'est-ce que vous faites plaisir? La chose que j'aime, ce qui me ferait plaisir, le pays où j'habite, la chose dont j'ai envie. Monsieur, vous me faites beaucoup de questions, hein? Bonjour, je m'appelle André e je suis professeur de français. No vídeo de hoje, iremos falar sobre les pronoms relatifs. Primeiramente, existem duas categorias destes pronomes. Les pronoms relatifs simples e les pronoms relatifs composés. Na aula de hoje, iremos apenas abordar les pronoms relatifs simples. Mas quais são esses pronomes relatifs? Vem comigo. Que, qui, dont, où. Muitos alunos me perguntam como se usa o pronome relativo. Esses pronomes são muito complicados. Realmente, esses pronomes eles demandam um pouco mais de conhecimento sobre o verbo e a sua estrutura, se é um verbo transitivo, se tem preposição ou não. E isso nós vamos ver na aula de hoje. Eu vou dar para vocês bastante astuces, dicas de como não errar mais esses pronomes relativos. Quando você começa a estudar les pronoms relatifs simples, vocês precisam entender três aspectos importantes, três aspectos cruciais sobre esses pronomes. O primeiro aspecto é a estrutura deste pronome. Esses pronomes são invariáveis. Cuidado, nós estamos trabalhando les pronoms relatifs simples. Os pronomes relatifs composés iremos ver em outro momento. Mas os pronomes relatifs simples, eles são invariáveis. O que significa invariáveis? Eles não vão se alterar com algum termo da frase. Por exemplo, ele não vai concordar com o sujeito da frase nem com algum complemento dessa frase. Ele é inalterado. Um segundo aspecto muito importante é a função deste pronome. Quando você começa a estudar algo, você precisa entender, mas por que eu estou estudando isso? Qual é a função disso? A função principal do pronome relativo é formar frases mais complexas. Mas a partir de quê? A partir de duas ou mais frases, eu posso juntar essas frases, claro, com a ajuda de pronomes relativos, e formar uma frase mais bem estruturada. Vamos ver um exemplo para visualizar isso? A primeira frase é Il attend sa femme. A segunda frase é Sa femme rentre de voyage. Agora eu vou tentar juntar essas duas frases. Il attend sa femme qui rentre de voyage. O que você percebeu aí? Eu tirei um pedaço dessa frase. Qual foi? Sa femme. Então, outra função seria qual? Seria evitar repetições de alguns termos da frase. Um outro aspecto que a gente vai ver agora passo a passo é a utilização de cada um destes pronomes. Vamos ver cada um? O primeiro pronome que nós vamos trabalhar é o pronome qui. O que vocês precisam entender sobre esse pronome? Eu vou chamar esse pronome qui de ponte. Por quê? Ele vai fazer uma ponte do sujeito ao verbo desse sujeito. Então, para que você tenha um pronome qui, de um lado você tem que ter o sujeito da frase e do outro lado você tem que ter o verbo. Uma astúcia é essa aqui. Qui, verbo. Se você viu que tem um verbo do lado, ele está empregado da forma correta. Agora eu vou passar para vocês um exemplo para que vocês consigam visualizar melhor essa função. Eu vou dar duas frases e depois eu vou juntar essas duas frases com o pronome qui. Tá? Então a primeira frase é Un homme mange sur le canapé. A outra frase, Cet homme est notre invité. Agora vamos pegar as duas frases e formar uma. L'homme qui mange sur le canapé est notre invité. O segundo pronome é o pronome que.
Diferente do pronome que faz o quê? A ponte entre o sujeito e o verbo, o pronome que ele vai fazer a ponte do complemento, objeto direto, ou simplesmente do objeto direto, com o sujeito e o verbo da frase. Na verdade, se vocês perceberem, é uma inversão da frase. Quando a gente faz essa inversão da frase, é para que a gente consiga juntar outras frases depois. Vamos ver, por exemplo, essa frase e vou inverter essa frase utilizando o que. E vocês vão conseguir visualizar melhor. J'offre des fleurs. Agora vamos fazer a inversão. Les fleurs que j'offre. Vocês perceberam que o complemento objeto direto ele foi para o início da frase e eu coloquei o que para fazer essa ponte. Ele também é uma ponte, só que ele vai juntar o complemento com o sujeito e verbo. Agora eu vou fazer algo mais complexo. Eu vou pegar duas frases e a partir dessas duas frases eu vou introduzir o que para juntá-las. Vamos ver? J'achète un cadeau. Primeira frase. Le cadeau vient de Chine. Então eu vou fazer a inversão. Le cadeau que j'achète vient de Chine. Vocês perceberam essa junção entre complemento objeto, que, sujeito e verbo? Agora nós vamos ver o pronome relativo dont. O que você precisa entender sobre esse pronome? Esse pronome ele demanda um pouco mais de conhecimento sobre a regência do verbo. O que é a regência? O complemento, se ele é complemento objeto direto, se ele é indireto, para que a gente consiga utilizá-lo da forma correta. Eu gosto de comparar sempre o pronome relativo dont com que. Por quê? Porque um vai ser objeto direto, que é o que, enquanto o dont ele vai ser objeto indireto. Enquanto que o que vai introduzir o objeto direto, que mais verbo, mais sujeito e verbo, desculpa, o dont ele vai introduzir um objeto, um complemento objeto indireto, dont e sujeito e verbo. Então isso significa o quê? Se eu não conhecer a regência, a estrutura do verbo, eu não vou conseguir acertar isso. Então, você precisa conhecer algumas formas usuais, né, vamos dizer assim, do verbo, para que você consiga acertar isso. Eu vou dizer alguns verbos que demandam a preposição de. O primeiro, que é muito usual, que a gente usa muitas vezes, é parler de quelque chose. Outro verbo é em francês é o rêver. Rêver é sonhar. Rêver de, em francês, é rêver de quelque chose. Algumas locuções também são muito usuais, por exemplo, como j'ai besoin, avoir besoin de, avoir envie de e être, adjetivo de. Então, se você já tem um conhecimento disso, vai ser muito mais rápido para você detectar que você vai ter que usar o pronome relativo dont. Uma coisa também, para ajudar vocês a entender melhor esse pronome relativo, nós podemos traduzir esse pronome dont por cujo e do qual. Isso ajuda bastante. Então vamos fazer uma prática, vamos lá. Vou dar um exemplo, vou fazer uma inversão e vocês vão entender melhor isso. Por exemplo, je parle du projet X. Vamos fazer a inversão? Le projet dont je parle s'appelle X. Nessa frase, eu não poderia usar o pronome relativo que. Por exemplo, le projet que je parle. Por quê? Porque eu estou usando o verbo parler de quelque chose. Como tem a preposição de, é obrigatório a utilização do pronome dont. Para visualizar ainda melhor isso, eu vou dar para vocês duas frases e a gente vai tentar juntar essas duas frases com o pronome relativo dont. Por exemplo, je rêve d'une belle maison. La maison est à la campagne. Vamos juntar essas duas frases? La belle maison dont je rêve est à la campagne. Nós tiramos aí, né,
a repetição maison. E nós introduzimos o pronome donc. Por quê? Porque em francês é je rêve de quelque chose. Pour finir, les pronoms relatifs, a gente vai falar agora do último pronome relativo. Où. O que significa où em francês? Onde? O que você acha? Se eu fizer uma inversão de uma frase, ele vai retomar o quê? Uma ideia de lugar. Onde? Où? Exemplo. Je dors dans cette chambre. E se eu fizer uma inversão dessa frase? C'est la chambre où je dors. Eu não poderia dizer c'est la chambre que je dors. Não, porque tu dors où? Você dorme onde? Então, é obrigatório aí a utilização do pronome où. Eu não entendi muito bem ainda não, professor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar duas frases com o pronome où. Por exemplo, a primeira frase, j'habite dans cet immeuble. Segunda frase, l'immeuble est très bruyant. Juntando as duas frases, l'immeuble où j'habite est très bruyant. Vocês conseguiram visualizar? Porque j'habite dans cet immeuble. J'habite où? Em francês, existe mais uma situação onde se deve utilizar o pronome où. Quando você quiser retomar uma ideia de tempo. Em português, isso pode parecer um pouco estranho, mas em francês isso é considerado correto. Por exemplo, la saison où il fait très chaud, c'est l'été. La saison où. Eu não posso falar la saison que. Eu vou dar para vocês umas manhas, des astuces. Se vocês virem essas construções que eu vou falar para vocês agora, vocês vão ter que usar où. Por exemplo, le jour où, le mois où, la date où et le jour où. Essas dicas vão ajudar vocês a conseguir utilizar le pronome où. Para fecharmos com chave de ouro esse estudo sobre les pronoms relatifs simples, eu vou ensinar para vocês 4 dicas, serão 4 questões que vão ajudar vocês a saber qual é o pronome relativo correto. Vocês perceberam que o pronome relativo simple não são tão simples, porque vocês precisam conhecer o verbo para saber qual o pronome relativo vocês têm que usar. Então, vai lá as 4 questões. A primeira questão é qui, a segunda é quoi, a terceira de quoi e a última où. Por exemplo, o pronome relativo qui, ele vai retomar o quê? O sujeito e vai juntar com o verbo. Vamos fazer um exemplo? Qui dort dans cette chambre? C'est Paul qui dort dans cette chambre. Então, Paul é o sujeito que vai juntar com o verbo. Então, Paul qui dort. A segunda pergunta é quoi? Vous achetez quoi? J'achète les billets. Inversão, les billets que j'achète. A terceira questão, de quoi? Vous parlez de quoi? Moi? Moi, je parle de la réunion. La réunion dont je parle. E para terminar, où? Vous habitez où? Moi, le pays où j'habite, c'est le Brésil. Então vocês perceberam que vocês precisam perguntar por verbo para poder saber qual é o pronome relativo que vocês devem usar? Nosso vídeo acaba por aqui. Eu dedico esse vídeo a Camila. Ela estava com bastante dúvidas sobre o pronome relativo simple e ela perguntou pra gente. E eu aceitei o desafio. Vocês também podem deixar as dúvidas de vocês em francês aqui no comentário, que eu teria o maior prazer em fazer um vídeo para tirar sua dúvida.
Agora eu vou dizer para vocês au revoir e à bientôt!